A história começa no maior império do continente de Otar-Caster, conhecido por seus guerreiros ásperos e ferozes. Antes do poderoso exército do império, os reinos sucumbiram um por um, deixando um rastro de sangue por onde passaram. Atualmente em Fieldsen, um dos muitos reinos de Caster, uma mulher cai no chão após ser esbofeteada pelo rei, que a chama de ingrata por se recusar a fazer o que ele quer. Ela é Belia, a primeira princesa de Fieldsen, que afirma que mantém sua decisão. Belia recebe outra bofetada, fazendo-a cair, e sua empregada implora para que ela se reponha. O rei furioso afirma que foi generoso com ela, dizendo que sua filha não sabe o quão sortuda é por ter sido criada como uma princesa. Mas Belia apenas fica enfurecida com suas palavras, pensando que ele é a pior pessoa de todas e que nunca mostrou afeto algum por ela. A princesa grita perguntando o que fez de errado para ser tratada daquela forma, mas o rei simplesmente ignora sua pergunta, saca sua espada e ameaça, dizendo que algo ruim vai acontecer. Enquanto Belia aperta os olhos, ele diz que o fato de ela ter nascido foi um erro, mas acaba apenas cortando parte de seu cabelo, dizendo que ela tem sorte de ter nascido com cabelos pretos, pois isso significa que Belia é de sangue real. O rei afirma que se a princesa tivesse nascido plebeia, ele a teria jogado nos arredores do reino. Um cavaleiro se aproxima do rei, lembrando-o da proposta de Caster e que faltam menos de 15 dias, portanto, eles não devem a entregar com defeitos, referindo-se a Belia. Ela está prestes a falar quando sua empregada Morinelli interrompe, suplicando ao rei que reconsidere, pois ela garantirá que a decisão da princesa mude. Com uma expressão de nojo, o rei vira as costas para sua filha, lembrando-a de que foi ela quem causou a morte de sua própria mãe. O rei rude a dispensa, dizendo que não quer mais vê-la. No caminho para seu quarto, Belia se sente desanimada, quando sua empregada a aborda dizendo que sua majestade está decidido a enviar a princesa para o Império Caster. Belia reflete que nem ela nem seu pai podem recusar o príncipe herdeiro do Império, mesmo que ele já tenha eliminado 11 princesas e agora estejam procurando uma substituta, a 12ª princesa. Belia teme que se for escolhida como candidata que não tenha sido nomeada pelo príncipe, seu futuro seja como de um fogo extinto. Atualmente Morinelli suplica a princesa para não ir ao Império Caster, surpreendendo Belia. Ela se pergunta o que deve fazer e pergunta à princesa se deve revelar que é a santa da profecia apenas para que concordem em não enviá-la ao príncipe. Morinelli, determinada, agarra a mão de Belia antes de se apressar para o quarto da princesa com uma chave. A empregada abre um conjunto de portas, dizendo que se as pessoas descobrirem que ela é uma santa, sua senhora será usada e privada de seu poder até morrer. No entanto, Morinelli está determinada a não deixar isso acontecer, tirando o manto e um pergaminho. Quando a princesa parece relutante, Morinelli insiste para que ela saia. Belia pergunta como deve fazer isso, e Morinelli retira uma mala de debaixo da cama da princesa, revelando que já arrumou as coisas de sua senhora, afirmando que é sua última chance de escapar do palácio parecido com uma prisão. Enquanto a empregada entrega um pergaminho à princesa, Morinelli instrui Belia a ir para o lugar marcado no mapa, dizendo que há alguém que pode ajudá-la lá. Belia pergunta se ela é a única que vai, preocupada que se desaparecer, Morinelli irá obter se meter em problemas. A empregada diz para ela sair imediatamente, garantindo que ninguém a reconhecerá lá, pois é um lugar onde ninguém quer usar Belia. A empregada implora para cumprir seu juramento, deixando sua senhora com lágrimas nos olhos antes de se abraçarem pela última vez. Mais tarde, no meio da noite, uma mulher encapuzada corre pelas ruas. É Belia, e ao respirar fundo, a princesa reflete que não deve deixar vestígios de si mesma. Ela também se pergunta se Morinelli estará bem, mas aconteça o que acontecer, Belia já está determinada a continuar vivendo por ela mesma. Quando ela chega ao lugar marcado no mapa, a princesa fica horrorizada ao ver tanto sangue e imediatamente se pergunta se o plano de Morinelli falhou. Nesse momento, Belia avista um homem caído no chão e fica alarmada ao perceber que ele está ferido. Ela adivinha que ele deve ser a pessoa sobre quem sua empregada falava e se aproxima dele, dizendo que vai examinar seu ferimento. O homem apenas a encara, avisando-a para não tentar nenhum truque, mas Belia não o ouve e pergunta se ela deveria deixá-lo morrer. No entanto, Belia acaba tremendo ao ver o ferimento grave e grande no homem, surpreendida pela quantidade de sangue.
O estranho percebe isso e comenta que se ela planeja salvá-lo, ela deve se recompor. Belia o silencia, dizendo que se ele quer viver, ele deve ficar quieto. Depois de vasculhar sua bolsa, a princesa pega um frasco e despeja todo o seu conteúdo no ferimento dele, fazendo gemer de dor. No entanto, Belia percebe que o remédio que ela trouxe não é suficiente para curá-lo e fica preocupada, sabendo que se ela não fizer nada, o estranho morrerá. Sabendo que há outra maneira, Belia se aproxima dele e o surpreende quando segura seu rosto. A princesa diz para ele ficar quieto antes de se inclinar para beijá-lo, e ele eventualmente cede, envolvendo-a em seus braços enquanto o beijo continua. A magia começa a se reunir ao redor deles, e quando Belia se afasta, ela fica aliviada ao ver que o ferimento dele está começando a cicatrizar. De repente, o homem segura seu pulso, assustando a princesa, e a puxa para outro beijo. No entanto, desta vez ela o manda parar enquanto o empurra para longe, fazendo com que seu capuz caia, revelando seu rosto corado e cabelos pretos. O homem está atônito, finalmente voltando a si, e silenciosamente se pergunta o que ele acabou de fazer. Belia explica que o beijo é apenas um tratamento simples, e imediatamente o homem a ajuda a se levantar, perguntando se ela é uma santa. Ele está preocupado com Belia, perguntando se ela perdeu energia por causa dele, mas ela responde que não e pede para ele não se preocupar. Curioso, ele pergunta sobre os cabelos dela, comentando que ela não deve ser de Fielsen, e a princesa rebate dizendo que ele também não é a pessoa sobre quem Morinelli falou. Quando ele percebe que ela deve estar lá para encontrar alguém, Belia o questiona se ele notou alguém mais lá, e o homem admite que o sangue no chão não é todo dele, mas garante que não matou ninguém, já que não viu ninguém lá para começar. Ao ver sua bagagem, ele pergunta se ela vai lançar um feitiço e revela que pode ajudá-la, pois também é daquela região, acariciando seu cabelo preto e o beijando. Ele diz que ela é bonita e seria um desperdício mantê-la e sentir Belia pega de surpresa, chocada por alguém chamar seu cabelo amaldiçoado de preto de bonito. A princesa lembra como todos em Filti odiavam a cor de seu cabelo, pois é o símbolo de Caster, que invadiu seu reino e transformou Fulsin em seu estado vassalo. A mãe de Belia, a rainha de Fieldsen, morreu com culpa e suspeita ao redor dela por ter dado à luz uma criança de cabelos pretos. Não apenas o rei, seu próprio pai, mas até mesmo seus outros irmãos não hesitam em abusar verbalmente de Belia e chamam seu cabelo de ominoso, dizendo que trará desastre para o reino deles. Atualmente, enquanto Belia ainda está incrédula com o que o estranho disse, ele afirma novamente que pode ajudá-la e a princesa percebe que está é sua oportunidade de escapar, assim como Mourinho queria que ela fizesse. O homem diz que, como ela o salvou, pode deixá-la viver sem preocupações pelo resto de sua vida, mas Belia diz a ele que não há necessidade, dizendo que ela não o ajudou para ganhar algo em troca. Quando o homem curado diz que não quer viver em dívida com ela, a princesa responde que ele deveria simplesmente esquecê-la ou talvez apenas pensar nela como uma mulher gentil com quem ele então se separou. Ela se afasta do homem, incapaz de ouvi-lo quando ele diz que será difícil para ele esquecê-la. Com um grande salto, ele pula em cima de um prédio alto e ainda está pensando em seu salvador, decidindo que a encontrará mais tarde, pois ainda pode se lembrar de seu cheiro. Com outro salto, ele agarra as garras de um grande pássaro chamado Shen, que o leva para outra área onde ele então pousa e desaparece na floresta. Enquanto espera, Belia lembra do beijo que compartilhou com o estranho, pensando que deve ter enlouquecido ao fazer aquilo, mas a princesa pelo menos se conforta sabendo que não o verá novamente, decidindo se concentrar no presente. Belia se pergunta por que ninguém está aparecendo, ficando nervosa que talvez algo ruim tenha acontecido. De repente alguém chama seu nome e ao ver quem é, ela fica alarmada, pois diante dela está o homem de confiança do rei, Chieta. Ele pergunta a Belia se ela sabe o quão zangado seu pai está, mas a princesa ainda está alarmada com como ele sabia daquele lugar. Ele a lembra o quão pesada é a punição por tentar sequestrar um membro da família real e instantaneamente Belia fica preocupada com Morinelli, exigindo saber o que fizeram com sua criada. O homem responde que não sabe ao certo, acariciando-a enquanto afirma que nada disso teria acontecido se ela tivesse se casado com ele antes. Belia afasta sua mão dizendo que ela não teve escolha, refletindo que ela nunca teve uma desde o momento em que nasceu. Belia aponta que ele não a amava o suficiente para ajudá-la,
o que ele admite, dizendo que seu amor por ela não é tão forte a ponto de ir contra a decisão do rei. Belia pergunta se ele vai forçá-la a ir para Caster, ao que ele responde não, dizendo que a princesa terá que fazer isso por conta própria, a menos que ela queira que Morinelli sofra dolorosamente dia após dia. Horrorizada, Belia pergunta o que aconteceu com sua criada, mas ele apenas responde que ela precisa voltar para o palácio se a princesa quiser saber. Silenciosamente, ela se vira em direção ao palácio, voltando com Chalheta e seus homens. Enquanto isso, em uma mansão, um homem chamado Chaian está em seu quarto lendo quando alguém chega em sua varanda. Surpreso, ele se dirige ao homem como Imperador Arkan, que acaba sendo o estranho ferido que Belia curou anteriormente. Ao ver sua ferida, Shane fica preocupado com Arkan e o recém-chegado homem assegura-lhe que ele está bem, ainda que o primeiro se maravilhe com a rapidez com que o Imperador se curou considerando o tamanho do ferimento. Enquanto Arkan lava o rosto, o outro homem questiona como ele se curou tão rápido, e imediatamente o Imperador se lembra do beijo que ele compartilhou com a mulher, respondendo que ele foi curado pelo poder divino. Chaian fica chocado, pois sabe que seu mestre não acredita em Deus, e se pergunta se há um campo e um sacerdote com poder suficiente para curar um ferimento tão grave, além de estar disposto a curar alguém com cabelo preto. Quando ele pergunta ao Imperador quem o curou, este se lembra do rosto da mulher e responde que não sabe, se perguntando quem é seu salvador. Cheyenne fica surpreso, especialmente quando o Imperador declara que vai procurar essa pessoa. Nesse momento, alguém entra pela janela de Chaion e o homem de cabelos castanhos reclama de como eles nunca usam a porta, ao que o recém-chegado Rex responde que é mais furtivo dessa maneira. O ruivo exclama que o Imperador está vivo afinal, e Arkan pede para parar de fazer barulho antes de responder que parece que Rex prefere que ele tenha morrido. O ruivo nega a acusação, dizendo que apenas ficou surpreso por não encontrar o corpo do Imperador após seguir o rastro de sangue que ele deixou. Chaian ordena que Rex pare de brincadeiras e conte a informação que ele descobriu, ao que ele concorda, tirando um pedaço de papel e informando que não parece haver nenhuma festa em contato secreto com o rei de Fieldsin, revelando que foi difícil para ele obter informações, pois parece haver lutas internas entre as famílias reais de Fieldsin. No entanto, ele garante que eles obterão informações vitais imediatamente com os muitos espiões que eles têm infiltrados no castelo de Fieldsin. Quando Rex conclui que sua principal prioridade é capturar os remanescentes das pessoas que estão perseguindo, Arkan sugere que todos eles sejam eliminados. E quando Chaian pergunta por que seu mestre responde que não tem escolha, pois tem a foice de Carinias, o que deixa Rex chocado. Shane pergunta ao Imperador se foi assim que ele se feriu, o que surpreende o ruivo, pois o poça de sangue que ele viu antes era mesmo de Arkan. Ele espiou sob a camisa do Imperador antes de Chaian segurá-lo e perguntar a Arkan o que ele fez com a foice. O Imperador revela que a deu a Shen, dizendo que é melhor deixá-la com ele do que cair nas mãos de outras pessoas. Shane concorda que foi uma boa decisão, e quando percebe que o Imperador está prestes a sair, o homem de cabelos pretos revela que há alguém que ele precisa encontrar. Ao ver que o Imperador está indo embora, Rex o aconselha a usar seu capuz para esconder o cabelo preto, pois ele acabou de ver uma mulher com a mesma cor de cabelo sendo arrastada pelos guardas anteriormente, o que alarmou Arkan, que exige saber o que aconteceu. O ruivo revela que quando ele estava investigando antes, viu uma mulher rondando um beco, e como os olhos de Rex são afiados, ele notou que ela tinha cabelo preto sob o capuz. Ele também revela que um homem que parece um cavaleiro apareceu e tocou o rosto dela, fazendo Chaian especular que eles podem ser um casal, mas o ruivo lembra que os guardas vieram e a arrastaram embora. E quando o Imperador pergunta sobre o homem, Rex responde que ele arrastou a mulher em direção ao castelo de Fieldsin. Imediatamente ele se apressa para sair, pulando da sacada e deixando seus dois subordinados atordoados. Suspirando, Rex comenta que seu Imperador é uma fera, mas é atingido na cabeça por Chaian por seu comentário. Enquanto isso, no castelo de Fieldsin, nas masmorras, Belia está preocupada, chorando sobre sua criada inconsciente. O rei a culpa pela condição da mulher e quando a princesa implora para que ele salve Morinelli, seu pai diz que ela deve fazer algo em troca, então Belia finalmente cede concordando em partir para Caster. No alto da torre do palácio é onde Sharrata leva Belia e ele afirma que é onde ela ficará até a princesa partir para Caster.
Ainda preocupada com a condição de Morinelli, a princesa pergunta se ela receberá o tratamento adequado e o cavaleiro responde que Belia não precisa mais se preocupar com isso, pois o rei não vai descartar aqueles de quem ainda tem utilidade. Ele a adverte para não pensar sequer em fugir se não quiser que sua criada se meta em mais problemas antes de fechar a porta e trancá-la. Sentindo-se impotente, Belia suspira e olha pela janela, a distrair seus pensamentos. Mas ainda assim, a princesa não consegue evitar as lágrimas. Belius diz que ela terá que aceitar sua situação quando, de repente, alguém pergunta sobre o que ela está falando. Alarmada, Belia vira a cabeça apenas para ver o estranho que ela havia curado apenas algumas horas antes, naquela mesma noite, no quarto com ela. Imediatamente a princesa pergunta como ele conseguiu chegar lá em cima, um lugar que é vigiado de perto. Ele responde com insolência que suas habilidades de escalada de parede são fenomenais, o que a princesa não acredita muito. Logo, o homem fica sério e pergunta se ela está aprisionada na torre. Belia não responde, apenas exige que ele mantenha distância. Então, ele explica que ouviu falar que uma mulher de cabelos negros foi arrastada pelos cavaleiros, o que ele previu que seria ela. Ele questiona se ela foi aprisionada por causa de seus cabelos negros, e como Belia fica em silêncio, ele pergunta se a mulher realmente fez algo muito ruim para ser trancada. Ainda sendo difícil, a mulher apenas diz para que ele vá embora ou ela gritará. Mas o estranho responde que não há necessidade de ela fazer isso, pois ele está lá apenas para pagar sua dívida com ela. O homem a convida a ir com ele, dizendo para ela pegar sua mão para que possam sair imediatamente. E é então que a princesa diz que não pode ir, revelando que há alguém que ela está protegendo. Ele garante a ela que também pode salvar essa pessoa, mas Belia duvida que ele possa, então ela apenas diz que ele melhor sair, pois ela não está indo embora. De repente, o som de alguém subindo as escadas alerta ambos os ocupantes do quarto, e o imperador pergunta a Belia se ela está em perigo, pois está claro que um grupo de pessoas está a caminho de seu quarto. A princesa responde que ela não teria sido aprisionada lá se eles estivessem planejando matá-la, mas o homem ainda está preocupado com sua segurança. Ao ouvir batidas em sua porta com Chieda chamando, ela apressadamente diz ao estranho para sair, senão sua presença irá punir os dois. À medida que Chieda fica impaciente, ele destranca a porta enquanto a princesa insiste para o estranho sair, dizendo que não quer se meter em encrenca. Do outro lado da porta, Chieda anuncia que está entrando, deixando Belia horrorizada, mas o estranho diz para ela não ter medo, pois o cavaleiro não conseguirá abrir. Acontece que ele está certo, surpreendendo a princesa, que pergunta o que ele fez com a porta, mas ele apenas sorri misteriosamente para ela, afirmando que a encontrará novamente amanhã. Chocada, Belia diz para ele não voltar mais, quando ele de repente salta pela janela, deixando-a atônita, e logo desaparece de sua vista. Nesse momento, Adari rompe em seu quarto, encontrando Belia sozinha, e pergunta o que ela fez com a porta, mas a princesa finge ignorância, dizendo que a porta deve ser bem antiga para o cadeado falhar, enquanto o imperador contempla o céu noturno desejando que Belia durma bem antes de saltar e deixar seu pássaro levá-lo embora. Enquanto ela fecha suas janelas, Belia pergunta por que ele a visitou quando já está tarde. Então ele sinaliza para alguém entrar no quarto. Ele diz que a mulher será sua nova empregada, mas a princesa diz que não precisa de uma nova, pois já tem Morinelli. Mas ele argumenta que uma princesa não pode viver sem uma empregada e que ela deve pensar na dignidade da família real, especialmente porque já é vergonhoso que a primeira princesa de Fieldsen esteja detida em uma torre por tentar fugir. Mas Belia argumenta que ela é uma desgraça desde o momento em que nasceu com cabelos pretos. Ele apenas diz que vai consertar a porta dela amanhã antes de deixar as duas mulheres sozinhas no quarto. A empregada de cabelos rosa cumprimenta respeitosamente a princesa ao entrar, se apresentando como Hulin Gaspar, dizendo que irá servi-la a partir de agora. A mulher de cabelos escuros diz que não será difícil servi-la, pois está acostumada a fazer tudo sozinha, e assim termina este capítulo. Deixe seu like e um comentário para que eu traga mais conteúdo para todos.